Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nessa sexta-feira, escutemos a palavra de Deus, que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. Amados e amadas de Deus, a palavra de Deus essa sexta-feira, na oitava da Páscoa, coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 21 do Evangelho de São João, dos versículos de 1 a 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: "Eu vou pescar." Eles disseram: "Também vamos contigo." Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: "Moços, tendes alguma coisa para comer?" Responderam: "Não." Jesus disse-lhes: "Lançai a rede à direita da barca e achareis." Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: "Trazei alguns dos peixes que apanhastes." Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: "Vinde comer." Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Amados e amadas de Deus, o Evangelho de hoje se inicia com o convite de Simão Pedro aos outros discípulos. Vamos pescar. Ou melhor, Simão Pedro diz: "Eu vou pescar." E os outros discípulos disseram: "Também vamos contigo." E o Evangelho diz: saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Amados e amadas de Deus, uma pescaria sem Jesus. Estavam, diz o Evangelho, à beira do mar de Tiberíades. O Evangelho se inicia dizendo onde estão, onde se realizou esta pesca. E essa pesca, num primeiro momento, sem Jesus, que foi uma pesca onde não apanharam nada. O Evangelho diz que pescaram a noite toda, mas não apanharam nada. Agora vem um segundo momento, onde Jesus provoca os discípulos: "Moços, tendes alguma coisa para comer?" E eles respondem: "Não." Jesus diz: "Lançai a rede à direita da barca e achareis." E o Evangelho diz: lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Amados e amadas de Deus, uma primeira pesca, um primeiro momento dessa pesca, onde pescam sem Jesus e não apanharam nada. Num segundo momento, Jesus está à margem, mas os discípulos, num primeiro momento, não conseguem identificá-lo, não conseguem reconhecê-lo. A provocação de Jesus: "Moços, tendes alguma coisa para comer?" E respondem: "Não." E Jesus disse-lhes: "Lançai a rede à direita da barca e achareis." Pescam agora, obedecendo à palavra de Jesus, então pegam uma grande quantidade de peixes. O Evangelho continua dizendo que o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." É interessante, amados e amadas de Deus, a figura do discípulo amado. O discípulo amado é aquele que, através dos sinais
consegue reconhecer o Senhor. Através dos sinais, consegue reconhecer a presença do Senhor. E então o evangelho de Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Amados e amadas de Deus, é o Senhor. E o evangelho continua. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Diz o evangelho, na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. O evangelho diz que logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanharam. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Amados e amadas de Deus, até o número de peixes eles se lembravam. 153 grandes peixes. Tal foi este momento, tal foi o impacto desse momento, tal foi a grandeza deste momento para os discípulos. Este encontro com o Senhor. 153 grandes peixes e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus agora disse-lhes: vinde comer. O evangelho diz: nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Amados e amadas de Deus, reconhecem o Senhor. Mediante o mandato de Jesus, lançai a rede à direita da barca e achareis. Mediante a pesca, reconhecem, é o Senhor. Não precisam perguntar mais nada, já sabem que é o Senhor. O evangelho se conclui dizendo: Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Amados e amadas de Deus, o encontro com o Senhor que manda lançar as redes à direita da barca e achareis, e os discípulos lançam e apanham 153 grandes peixes. Continuemos hoje também, nesse tempo pascal, nessa oitava, a perceber a presença do Senhor, a viver com força da presença do Senhor e a percebermos que é preciso sempre lançarmos as redes, mas lançarmos com o Senhor, lançar ouvindo o apelo do Senhor, lançar ouvindo o mandato do Senhor. E lançando as redes, ouvindo o mandato do Senhor, a nossa pesca sempre será grande, pesca na evangelização, na missão, na caridade. Sempre que pescamos seguindo o mandato do Senhor, a pesca é abundante. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.